Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo da revista Pollen no YouTube. Esse mês na Pollen a gente tá falando sobre aparências. Aquilo que a gente projeta pro mundo, mas que nem sempre tem a ver com a nossa realidade pessoal. Ou aquilo que a gente enxerga nos outros, aquela primeira camada que às vezes esconde uma profundidade enorme. As aparências são a ponta do iceberg, quando na realidade existe um mundo inteiro 3 vezes maior do que isso, além de onde os olhos podem ver. Por isso tudo eu achei apto escolher o livro Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides. Eu li uma cópia no meu e-reader, por isso eu não tenho o livro físico aqui pra mostrar pra vocês. Eu queria ler esse livro há muito tempo, desde que eu assisti, sei lá, em meados dos anos 2000, a adaptação da Sofia Coppola, e eu me apaixonei completamente pelo lado meio bucólico e nostálgico, e levemente decadente e meio sombrio dessa história. Eu fico muito feliz em dizer que eu considero o filme da Sofia uma boa adaptação. É claro que ele perde vários traços da história, mas eu acho que os sentimentos principais e a temática e o feeling da história tá todo ali. O espírito tá ali. Virgens Suicidas é um livro que se passa nos Estados Unidos, nos anos 70, e conta a história da família Lisbon, especialmente as irmãs Lisbon. Cecília, Lux, Bonnie, Mary e Terry. Elas moram num subúrbio numa cidade de interior e fazem parte de uma família hipercatólica e conservadora. A história começa durante um verão, quando a filha mais nova, Cecília, de 13 anos, se suicida. A partir daí a gente acompanha a família Lisbon por um ano, com a senhora Lisbon tentando impedir que as filhas cresçam, o senhor Lisbon fingindo que nada está acontecendo e as meninas ficando cada vez mais adultas, mais intoxicadas com seus hormônios enquanto trancafiadas dentro de casa. A situação, é claro, como o próprio título do livro já diz, e logo na primeira página já se fica sabendo, escala até que todas as outras irmãs também cometem suicídio. O livro é narrado na primeira pessoa do plural, nós, uma entidade semi-anônima composta pelos garotos do bairro, que sentem uma paixão platônica pelas irmãs Lisbon e tentam entender o mistério que é aquela família. É engraçado pensar nesses narradores porque existe da parte deles a noção de que as irmãs Lisbon são uma entidade, elas não se diferenciam uma da outra. No entanto, eu particularmente sinto isso vindo desses garotos, desses narradores. Deixa eu explicar melhor a situação. Logo no começo do livro existe uma citação que diz: "Then, however, our eyes got used to the light and informed us of something we had never realized. The Lisbon girls were all different people." Os meninos as viam todas como um grande conjunto. Eles criaram uma aparência única para todas elas e obliteraram seus traços pessoais. As irmãs Lisbon não eram pessoas, mas objetificações dos sonhos desses meninos. Ao passar do livro, no entanto, eu sinto que as particularidades de cada irmã ficam bem claras. A Cecília com seu esoterismo, misticismo meio melancólico, a Lux com a sua sexualidade, a Therese com suas preocupações. Talvez isso venha do fato de que o livro não é narrado pelos adolescentes dos anos 70 que estavam vivendo essas situações, e sim pelos homens adultos que eles viraram. Esses adultos que eles viraram, apesar de ainda verem as meninas como grandes mitos intocáveis, já conseguem pelo menos individualizar cada uma delas. Eu não sei, eu só sei que eu senti isso. Por outro lado, a gente tem esses narradores que nunca são identificados. Nomes vêm e vão e são citados o tempo todo, e eu sinto que de uma forma ou de outra todos os meninos do bairro que tiveram os nomes citados fazem parte desse coro narrador e ao mesmo tempo não fazem. E não é só esse coro que não fica completamente identificado. Na verdade, nós sabemos muito pouco sobre esses meninos que são citados. É uma anedota, uma história sobre sua família, mas nada que os identifique muito. E como eles são vários e os nomes são citados de novo e aparecem e desaparecem, eu também senti uma certa dificuldade em entender quem era quem. Eu ficava voltando no livro o tempo todo pra saber se o Paul era o filho do traficante ou o filho da mãe que era alcoólatra, ou se na verdade ele era o cara que tinha ajudado o Sr. Lisbon uma vez. Enfim. Um dos aspectos que eu mais gostei no livro também foram as famílias, os pais. Assim como aos poucos os meninos vão juntando pequenas peças de um quebra-cabeça para formar uma imagem, ainda que imperfeita, das irmãs Lisbon, o mesmo vai acontecendo com os pais deles. Esses pais foram crianças que cresceram durante a Segunda Guerra Mundial. Então no livro existe uma citação que diz como ninguém na cidade havia morrido desde a Segunda Guerra, e como esses pais eram filhos de imigrantes que só falavam outras línguas, e como eles viveram um outro tempo, um tempo
tempo de medo. Esse aspecto em especial começa a ficar claro quando eles têm que retirar uma cerca da casa dos Lisbon, e ao tentar fazer isso, o gramado é destruído. E os adolescentes narradores acham que isso vai chocar os pais, vai deixá-los chateados porque eles gostam tanto e cuidam tanto dos seus próprios gramados. Mas na verdade, em vista desse suicídio, eles não estão nem aí pro gramado. We realize that the version of the world they rendered for us was not the world they really believed in, and that for all their caretaking and bitching about kept grass, they didn't give a damn about lawns. E outra coisa que aconteceu, e eu não sei se é porque enquanto eu tava lendo esse livro eu estava ao mesmo tempo relendo Paper Towns, Cidades de Papéis, do John Green, mas eu senti que os dois livros, apesar de completamente diferentes, têm temáticas muito em comum. Como, por exemplo, o fato de nós romantizarmos e glorificarmos pessoas que na verdade não são nada daquilo. As irmãs Lisbon, assim como Margot, não são deusas. Elas são apenas pessoas reais e com sérios problemas pessoais, e enxergá-las como mitos é um desserviço a todos. E talvez seja exatamente por falta de aprender essa lição que o fantasma das irmãs Lisbon permaneça na mente dessa comunidade por tanto tempo. Elas nunca foram desmistificadas, elas nunca foram explicadas, elas nunca tiveram sua humanidade exposta. E por isso elas continuam um mistério. E mistérios são sempre meio endeusados. E pra finalizar, eu queria só comentar rapidamente sobre o maravilhoso tom de escrita do Jeffrey Eugenides. É claro que a temática do livro é incrível e um pouco forte e chocante, mas é o tom de escrita dele que te prende de verdade. Esse é um livro cheio de mistérios e meio sem soluções, e apresentado sempre num tom meio, ao mesmo tempo, ingênuo desses adolescentes e nostálgico dos adultos que eles viraram. O Eugenides faz um uso delicado e incrível de metáforas. É uma escrita descritiva e, novamente, delicada, que tem um tempo próprio, um tempo contemplativo, quase como uma brisa num final de tarde meio letárgico. Enfim, eu me apaixonei muito por esse livro, muito mesmo, então eu super recomendo a leitura, e eu acho que em termos de entrar no mundo do Jeffrey Eugenides, esse é um livro bem curtinho, tem tipo pouco mais do que 150 páginas, então eu acho que vale a pena mesmo. Me digam o que vocês acham, se vocês já leram o livro, me digam o que vocês acham, se vocês viram o filme, vamos comentar sobre essa adaptação. Eu particularmente achei bem bacana a adaptação. Mas enfim, vamos conversar nos comentários. E é isso, eu vejo vocês em breve com mais um vídeo da Pollen no YouTube. Fiquem de olho e sigam a gente em todas as mídias sociais possíveis. Links na descrição. Tchau!